Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Antes de nós começarmos, já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. É assim que você evangeliza junto comigo. Então, já deixando o seu like, já compartilhando esse vídeo, bora pro vídeo hoje que a gente tem muita coisa para falar hoje aqui. Nós precisamos realmente focar no catecismo cada vez mais. Entender que o catecismo, ele é a via para nós entendermos a nossa fé, para vivermos bem a nossa fé. Então, já quero te convidar, né, além de se inscrever no canal, assistir esse vídeo até o final, compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, então, nas suas redes sociais, compartilhe com outras pessoas, compartilhe no WhatsApp, manda o link lá para a pessoa. Mas olha, essa pessoa que ela faz um trabalho bom de catequese, porque às vezes a gente tem catequese, e sabe uma coisa que eu faço, por que eu faço a catequese destrinchada? Tem alguns motivos. Além de motivos pessoais meu, por conta da minha missão, chamado de Deus, mas eu faço também porque existem muitas pessoas que são crismadas, têm primeira Eucaristia, já fizeram catequese, mas não sabem nada, não aprenderam nada. Então, assim, a gente precisa, a catequese, ela é algo para o cristão, não é só algo para quem está procurando o sacramento. É um grande erro nosso, é achar que catequese é para o sacramento. Não. Catequese não é para o sacramento, catequese é para a vida. Catequese é o estudo, catequese está para o intelecto do cristão, como a oração está para a alma do cristão. Então não adianta nada só rezar se você não estuda. E se você não estuda a sua fé. Certo? Então bora pro vídeo hoje, bora pro nosso conteúdo hoje. Já chegamos a 40 temas aqui, a 40 vídeos de catequese destrinchada para você aqui. Olha que maravilha, olha que beleza. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre sacramentos e sobre liturgia. E vamos falar hoje sobre como celebrar a liturgia. Falamos na semana passada quem é que celebra, você se lembra. Quem celebra a liturgia é todo o povo, toda a assembleia, todo o corpo de Cristo. Certo? Cabeça e membros celebram a liturgia. E liturgia nada mais é do que aquilo que são os sacramentos, né? O toque de Deus, o toque do povo no coração de Deus. É uma ação pública que toca o coração de Deus. É a ação do povo que toca o coração de Deus, que toca as vestes, que toca o próprio Senhor. Bom, hoje nós vamos falar sobre como celebrar a liturgia. Nós celebramos ela por 4 fundamentos, né? Divididos todos em duas partes. Na verdade, são 8 fundamentos aqui. Aliás, 7 fundamentos aqui. São sinais e símbolos. Nós podemos celebrá-la por sinais e por símbolos. Podemos celebrar, aliás, celebramos também por palavras e ações. Celebramos por canto e por música. E celebramos também por imagens santas. As imagens também fazem parte da celebração, da forma como nós celebramos a liturgia. Bom, vamos lá. A parte mais densa dessa formação são as 2 primeiras, sinais e símbolos, palavras e ações. Canto e música e santas imagens, elas têm um pouco menor, mas ainda assim é importante. Então, você que é músico, você que é musicista, você que toca na igreja, que canta na igreja, fica até o final que esse conteúdo é muito importante para você. Você que faz parte da liturgia também, esses 4 temas que nós estamos dando, é muito importante para você. Você que serve na missa, você que serve em algum sacramento, é muito importante para você entender, principalmente essa parte, esse módulo que nós estamos falando sobre sacramentos. Bom, os símbolos e os sinais e os símbolos são uma pedagogia divina para a nossa salvação. Uma celebração sacramental é tecida de sinais e símbolos
A linguagem usa dos produtos, aí, dos símbolos do que Deus criou na criação, né, ou o que a humanidade cultivou na sua cultura, ou também na antiga aliança. Sinais, acontecimentos que se deram na antiga aliança, mas se revelam plenamente na pessoa e na obra de Cristo. Ou seja, uma vez eu já falei aqui, volto a falar, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, seja na criação, seja na cultura humana, seja na forma como Deus se manifestava no Antigo Testamento, ele se manifestava para revelar o Cristo. Cristo é a revelação perfeita de Deus, porque é o próprio Deus, obviamente. Mas ele é a revelação perfeita do próprio Deus. Então, tudo aquilo que está contido na criação encontra sua plenitude em Jesus Cristo, porque ele é o Filho de Deus, o Filho do homem. Sinais do mundo dos homens. Então, além dos sinais da criação, nós também temos sinais do mundo nos homens. O ser humano funciona desde sempre com sinais e símbolos. Se você for pegar as primeiras formas como o homem se comunicou, ele se comunica por sinais, ele se comunica por desenhos nas paredes, ou por não somente palavras, mas também por gestos, né? Você vê que o ser humano ele tem gestos característicos próprios que são sinais, né? Que ajudam o ser humano a se comunicar. O ser humano funciona desde sempre com sinais. Deixa eu só alterar aqui. Estes ocupam um lugar importante na vida humana, pois o homem é um ser corporal e espiritual. Nós já falamos sobre isso aqui. Então exprime as realidades espirituais por meio das materiais. Então, o homem ele só exprime aquilo que é espiritual através do material. Essa é a característica, a qualidade que Deus quis para o homem, que Deus quis para a humanidade, porque ele quis que o homem se expressasse pelo material, mesmo tendo a sua parte espiritual também. Anjos, o próprio Deus, até Jesus Cristo, não tinha corpo, né? Então os anjos, o próprio Deus, antes até Jesus Cristo, não havia corpo. Depois de Jesus Cristo, é que ele vai ter um corpo, ele que fez um corpo para si. O homem é um ser social e tem necessidade de sinais e símbolos para se comunicar. Aquilo que eu disse, né? Desde sempre o homem se comunica através de sinais, da linguagem, dos gestos, das ações. Isso acontece também na sua relação com Deus. Quando o homem entende, por exemplo, desde sempre você entende que quando o ser humano, em qualquer lugar, uma vez eu já falei aqui, né, o catecismo ele vai dizer que o homem é um ser religioso. Se você for em qualquer religião do mundo, eles gestos que podem, existem gestos que são característicos de toda religião e que são os mesmos. Por exemplo, o gesto de se ajoelhar é um gesto de reverência a Deus. Mas isso não só na Igreja Católica, em todas as igrejas ou em todas as religiões possíveis, você vai ter um gesto que você expressa a sua adoração a Deus. Então, é próprio do ser humano se expressar. E você vê aqui essa coerência religiosa entre as religiões, né? Não estou falando que todas as religiões são corretas, mas existem verdades em muitas religiões, certo? Então a gente não pode se enganar dizendo assim, essa religião é falsa. Sim, ela pode ser falsa, mas não significa que ela é toda falsa. A gente tem que tomar muito cuidado com essas realidades, porque o ser humano faz parte dessa religião. E o ser humano, e dentro do ser humano existe a criação que Deus colocou, e essa criação faz do ser humano procurar, ainda que nas apalpadelas, o próprio Senhor. Mas, quando ele se revela aos judeus, e quando ele se revela no cristianismo, né, ou seja, quando ele se revela
nessa religião ungida por Cristo, pelo Espírito Santo, é que aí nós percebemos, de fato, que Deus, ele se revelou plenamente. Isso acontece também nas relações com Deus. Então, Deus também, com o trato com Deus, o homem também usa de sinais e símbolos para se comunicar com Deus. Em outro momento aqui, já falamos que Deus utilizou da linguagem humana para se comunicar com o homem. Lembra lá? Eu falei sobre isso bem lá no começo mesmo, muitas coisas que a gente vai relembrar lá do começo. Mas eu falei lá no começo assim, Deus, ele não criou uma linguagem para conversar com o ser humano. Ele não criou uma linguagem para conversar com o ser humano, mas ele utilizou da linguagem do ser humano. Quando você vai falar lá, quando você vai assistir o filme A Paixão de Cristo, ou quando você vai estudar a vida de Cristo, Jesus falava aramaico. Jesus falava uma língua que era parente do hebraico, mas de uma forma mais pobre. Era uma linguagem um pouco mais rude, um pouco mais pobre do hebraico. E aí, você entende que Deus utilizou de palavras humanas, não somente Jesus Cristo, mas lá quando ele conversa com Moisés, ele diz, eu sou o que sou, né? Então, você vai entendendo que Deus utilizou da linguagem do homem, da forma do homem falar para se comunicar com o homem. Ele não ensinou o homem a linguagem de Deus, mas ele aprendeu não, né? Mas ele usou da linguagem do homem para falar com o homem. Deus não usou uma linguagem divina, mas se igualou ao homem em sua linguagem. Então Deus fala ao homem através da criação visível. Tudo no universo apresenta-se à inteligência do homem para que leia nele os traços do seu Criador. Quando você vê algo da criação, você vai entendendo que é o próprio Deus falando conosco. Então Deus utilizou-se da criação para falar com o ser humano e para se tornar visível. Nós vemos Deus na criação. Tudo fala de Deus e simboliza ao mesmo tempo a sua grandeza e a sua proximidade. E aí que nós temos alguns símbolos, alguns sinais que refletem a verdade, a presença de Deus, a plenitude de Deus. A luz e a noite, o vento e o fogo, a água e a terra, a árvore e os frutos, e assim por diante. Deus se expressa na criação. Deus, para a santificação, melhor, Deus se expressa na criação. As criaturas se tornam expressão de Deus para a santificação do homem e para a ação do homem que presta a Deus o seu culto. Vamos traduzir isso aqui em miúdos. É a comunicação, é o diálogo. A criação é o diálogo entre o homem e Deus. Deus utiliza da criação para santificar o homem. A água, o fogo, você vai vendo que a terra que produz a semente, assim por diante. Você vai vendo que Deus vai utilizando-se da criação para santificar o homem. E da mesma forma, o homem vai utilizando-se da criação, se utiliza da criação para prestar culto a Deus. Então, nós utilizamos, por exemplo, do ouro, das coisas valiosas, das coisas preciosas, dos gestos também de se ajoelhar, de pôr as mãos postas, de quando está diante do Santíssimo, fazer a veneração, estar ali um momento mais íntimo, mais concentrado, mais silêncio. Você vai utilizando de sinais, gestos que existem dentro de você para se comunicar e prestar culto a Deus. Os sinais e símbolos também são esta expressão da vida social dos homens. E aí nós temos alguns sinais e símbolos que são próprios do ser humano no dia a dia, como lavar, ungir, partir o pão, beber do mesmo copo, mas você vê que são coisas que foram utilizadas por Deus para simbolizar essa comunicação entre o homem e Deus. Até as outras religiões falam de Deus, como eu disse anteriormente. As grandes religiões da humanidade dão testemunho deste sentido cósmico e simbólico dos ritos litúrgicos. Nenhuma religião está totalmente errada.
Toda religião indica um pouco de Deus. Pelo menos um pouco de Deus ela indica. Mesmo as religiões politeístas, mesmo as religiões que você... Claro, existem seitas. Seitas a gente não concorda, né? Mas até mesmo as seitas, elas veem pouco ali, só que infelizmente é milésimo do que Deus é, né? E aí, ainda esse milésimo eles deturpam. Mas enfim, vamos falar aqui, vamos voltar a falar dessas religiões das outras religiões. Nos mesmos símbolos que eles utilizam, reflete-se a imagem de Deus. Foi aquilo que eu disse. Além do se ajoelhar, né, o pôr as mãos postas, o fechar os olhos, o levantar as mãos, são gestos, são símbolos, são sinais que o homem utiliza para falar com Deus. A liturgia da igreja pressupõe, integra e santifica elementos da criação e da cultura humana. Então ela utiliza dos elementos da criação e da cultura humana, foi aquilo que nós falamos lá no início, conferindo-lhes a dignidade de sinais da graça da nova criação em Cristo. Pressupõe aqui no sentido quando se imagina os elementos da criação e da cultura humana como partes da liturgia. Um exemplo, né, quando se imagina elementos da criação e da cultura humana como partes da liturgia. Por exemplo, o dar-se as mãos, o levantar as mãos, né, é próprio da cultura humana, né? Mas também as mãos foram criadas pelo Senhor, pelo nosso Criador. Ela integra também esses elementos, pois ela insere, ela coloca a criação, ela coloca a cultura humana dentro da liturgia. E ela também santifica, porque é isso que muitas vezes a igreja faz, aliás, sempre a igreja faz. Ela santifica aquilo que é criado, aquilo que pode ser considerado impuro para a adoração a Deus. Então, aquilo que antes era impuro, aquilo que antes era pecado, aquilo que antes era vaidade, aquilo que antes era orgulho, se torna pela bênção de igreja, pela bênção de Deus. Não estou falando que o pecado é abençoado, mas eu estou falando que aquilo que era causa para o pecado, por exemplo, uma faca que poderia ter sido usada para matar alguém, ela pode ser usada também agora para um ambiente santo, fazer uma comida para um retiro e para alimentar pessoas e tudo mais, né? Enfim, só que eu estou falando aqui dessa criação muito mais profunda, não somente daquilo que o homem pratica, daquilo que o homem produz, daquilo que o homem fabrica, mas também daquilo que Deus fabrica, para que nós possamos elevar os sinais como a árvore, a água, a luz, as trevas, vamos lá, os frutos, a semente, o trigo, o pão, o vinho, e assim são sinais que nós vamos remetendo à liturgia, vamos inserindo, purificando e exaltando na liturgia. São sinais da aliança. Esses sinais são sinais da aliança. O povo eleito de Deus recebeu sinais e símbolos que distinguem e marcam a vida litúrgica. São sinais da aliança, símbolos das proezas operadas por Deus. Então, aquilo que Deus operou, também nós utilizamos. Abrir o mar vermelho, as pragas do Egito e todas as 10 pragas do Egito também, entre estes sinais litúrgicos da antiga aliança, podem citar-se a circuncisão, a unção, a sagração dos reis e dos sacerdotes, a imposição das mãos, os sacrifícios e, sobretudo, a Páscoa. Aqui nós temos sinais que eram da antiga aliança, né, que aconteciam na antiga aliança, como a circuncisão, que hoje nós temos não temos a circuncisão, mas temos o batismo. A unção, que é o crisma hoje, a sagração dos reis e dos sacerdotes, que é a ordenação ou o matrimônio também, a imposição das mãos, né, que poderia também ser o crisma, poderia também ser a ordem, poderia também ser uma outra, poderia também ser a própria confissão, também o sacramento da penitência.
Os sacrifícios aqui também aí poderiam ter, mas principalmente o sacramento da Eucaristia e, sobretudo, a Páscoa, que inclui e aborda todos os sacramentos, né? Então você vai vendo que os sacramentos e a liturgia, eles são próprios também, eles utilizam de meios da antiga aliança. São sinais assumidos também por Cristo. O próprio Cristo, como você já tem visto nessa aula, o próprio Cristo, ele assume características, sinais e cria sinais. Por exemplo, quando ele vai curar aquele cego e ele faz uma lama com cuspe ali. Então, tudo existe sinais que nós podemos ver a presença de Deus e a ação de Deus na vida. Na sua pregação, o Senhor Jesus serve-se muitas vezes dos sinais da criação para dar a conhecer os mistérios do reino. A prova disso são as parábolas, que ele muitas vezes conta. O filho, a moeda, a ovelha, o trigo, o pão, e assim por diante, né? O ladrão, o pastor, tantas outras, a porta, o aprisco. E aí você vai vendo que são sinais, são símbolos que Jesus utilizou para para revelar a ação de Deus, para se revelar. Realiza suas curas ou sublinha a sua pregação com sinais materiais ou gestos simbólicos, né? Falei aqui de sinais materiais, aqui, por exemplo, quando Jesus faz esse cuspe, faz essa lama com a terra e o cuspe, ou quando ele o gesto de deixar-se ser tocado pela mulher hemorroísa, ou o rolar a pedra que estava ali prendendo Lázaro e tudo mais. E também são gestos simbólicos, né? Gestos que ele faz quando ele olha para Pedro, quando ele ama, olhando também para aquele jovem rico. Você vai vendo que existem sinais e gestos que são simbólicos, que caracterizam a simbologia, o amor de Deus por nós. Dá um sentido novo aos fatos e sinais. Então, não somente assim como a igreja, né? E obviamente a igreja faz isso porque Jesus faz isso. Porque Jesus faz isso. E o que Jesus faz? Ele dá um sentido novo para os fatos e sinais da antiga aliança, sobretudo ao Êxodo e à Páscoa, porque ele próprio é o sentido de todos esses sinais. Êxodo e Páscoa, que da mesma forma que Moisés tirou o povo da escravidão e passou o Mar Vermelho, né? Cristo também tirou o povo da escravidão, do pecado, e passou, né, desta vida para outra e da morte para a ressurreição. E ele também nos tirou dessa morte para a nossa ressurreição com ele. São sinais sacramentais. O que são sinais sacramentais, antes de tudo? São meios de operação do Espírito Santo. Os sinais sacramentais são os meios que o Espírito Santo opera a santificação. Isso após o Pentecostes. Antes do Pentecostes, o Espírito Santo não agia, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. O Espírito Santo agia em Jesus, mas depois da ascensão de Jesus até o Pentecostes, o Espírito Santo não esteve com os discípulos. Ele só esteve com os discípulos após o Pentecostes. Os sacramentos vêm abolir as riquezas do cosmos, ou seja, os sacramentos eles vão dizer que o cosmos é menos importante. Os sacramentos da igreja não vêm abolir, mas purificar e assumir toda a riqueza dos sinais e símbolos dos cosmos e da vida social. Da mesma forma, o Novo Testamento ele não abole o Antigo Testamento, da mesma forma que o Evangelho ele não abole o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Os sacramentos eles também não abolem a riqueza, mas eles fazem essa santificação. Então, quando nós olhamos para a pureza do universo, da beleza, da harmonia, da sincronia que existe no universo, nós podemos também ver, não somente no universo, mas quando fala cosmos, aqui é tudo, desde o universo até a mínima bactéria ali, ela fala
de Deus. O que fazem os sinais sacramentais? Os sinais sacramentais, eles realizam os tipos de figuras, os tipos e figuras da antiga aliança, significam e realizam salvação operada por Cristo e prefiguram e antecipam a glória do céu. Vamos agora para a nossa outra parte do catecismo, dessa aula aqui. Deixa eu só fechar isso aqui, vocês me conhecem, sabem como é que é. Palavras e ações também fazem parte da forma como o ser humano vive a liturgia, como o ser humano celebra os sacramentos. Certo? Então, você entende que tudo é um diálogo. Não só a oração. Não só a oração é um diálogo, mas tudo é um diálogo entre o homem e Deus. Tudo aquilo. Porque religião nada mais é do que isso. Um diálogo entre o homem e Deus. Entre Deus e o homem, obviamente. Quando eu falo diálogo, eu digo que os dois estão conversando sempre. Deus se revela e o homem se entrega e fala com Deus. É sempre um diálogo. Em cada celebração dialogamos com o Pai. E aí aqui, ó, nós precisamos entender isso aqui. O diálogo na missa, em qualquer outro sacramento, é com o Pai. Só que nós dialogamos com o Pai em Cristo, no Espírito Santo. Eu deixei bem marcado, né? As cores aqui para nós entendermos, com o Pai, em Cristo e no Espírito Santo. É um encontro que acontece por palavras e ações. Então nós temos as palavras e ações. Uma linguagem por meio de ações simbólicas. A palavra de Deus e a fé dão vida a essas ações para chegar a bons frutos. As ações litúrgicas significam o que a palavra de Deus exprime, ao mesmo tempo, a iniciativa gratuita de Deus e a resposta de fé do seu povo. Então, Deus ele tem essa iniciativa gratuita, ou seja, ele não precisava se comunicar conosco, mas ele se comunica. Ele não precisava nos criar, mas ele nos cria de forma gratuita. Nós não demos nada para Deus, nem se comunicar e muito menos nos criar. Mas nós podemos dar algo em troca a essa graça, ou seja, graça no sentido de gratuidade. Nós podemos dar a nossa resposta de fé. E aqui nós continuamos, então. A liturgia da palavra. O que é a liturgia da palavra? É parte integrante das celebrações sacramentais. Ou seja, não é somente uma celebração sacramental que existe liturgia da palavra, que é a missa. Mas toda celebração sacramental, ela coloca a palavra de Deus em evidência. Ela coloca a palavra de Deus ali em essência. Por isso nós precisamos, não somente no catecismo, não somente na nossa vida, colocar a palavra de Deus no centro. Porque ela é a própria expressão do que Deus quis deixar para nós. Então, em todas as celebrações sacramentais, celebrações, nós entendemos, nós colocamos a palavra de Deus. Alguns sinais da palavra de Deus devem ser valorizados. Quais são os sinais da palavra de Deus que nós devemos valorizar? O livro da palavra, né, que é o lecionário ou o evangeliário, é aquele livro que o padre leva para a leitura do evangelho, que é diferente da Bíblia, porque ele contém já separada as leituras que se vão fazer em cada tempo. A veneração também, que aí nós temos sinais e símbolos, gestos que nós fazemos, como a procissão da entrada do evangeliário, do lecionário, o incenso, a luz que se coloca do lado do evangeliário quando o padre vai ler vai fazer a leitura, o incenso que o padre incensa antes a palavra, não só a palavra, mas toda a mesa, toda a assembleia, enfim. A sua leitura audível e inteligível. Entenderam, leitores? Então, por isso é importante uma pessoa que fale coerente, que fale
que as pessoas entendam e que padres também leiam a palavra com calma, sabe? Tem padres que lê a palavra, parece que está correndo, parece que está correndo, come um monte de palavras. É com calma que você tem que ler de forma audível e inteligível, ou seja, que se possa entender, leitores, que se possa entender. Isso até para os padres também. Nós precisamos ter consciência disso, gente. Nós precisamos ter consciência disso, que precisa ser algo audível, que as pessoas entendam. Ah, mas se eu estiver num lugar onde não fala a minha língua, aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí é outra coisa, é um caso atípico. Mas na sua comunidade, você precisa entender. Você precisa fazer-se entender. A homilia do ministro que prolonga a sua proclamação. Ou seja, é homilia é sempre com o padre. O padre não pode passar a palavra para o leigo. Não homilia. Ele não pode. Ele precisa pelo menos falar um pouco. Ele precisa pelo menos passar um pouco daquilo que foi o evangelho, né? No domingo, principalmente. No domingo, principalmente. Então, sim, é imprescindível. É o padre que é o responsável pela homilia, porque ela é a prolongação da proclamação da palavra de Deus. Ela é a continuação. Ela é a continuação da proclamação da palavra de Deus. E as respostas da Assembleia. Aí respostas são várias coisas, né? A aclamação do evangelho, os salmos de meditação, as litanias, a confissão de fé, etc. Então, todas as coisas que nós podemos responder à proclamação do evangelho, a proclamação da palavra de Deus. Palavras e ações são inseparáveis. Palavras e ações litúrgicas são inseparáveis enquanto sinais e ensinamentos, porque realizam o que significam. O que realizam o que significam? Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Se um sacramento ele diz por palavras e por ações, e se um sacramento ele diz por palavras, melhor dizer, corrigindo, se um sacramento ele diz por palavras que ele perdoa os pecados, seja o batismo, seja a penitência, ele perdoa por ações o pecado. Entendeu? Então, palavras e ações, elas são um só. Elas são uma coisa só. Se falou que te tornou filho de Deus, se aquele sacramento falou que te tornou filho de Deus, é porque assim o foi. E os outros sacramentos do mesmo modo. O Espírito Santo não só dá a compreensão, não só dá a compreensão da palavra de Deus, mas realiza as maravilhas de Deus anunciada através dos sacramentos. Então, o Espírito Santo ele dá a compreensão da palavra, mas ele também realiza essa palavra no meio de nós. O Espírito Santo torna presente e comunica a obra do Pai realizada pelo Filho muito amado. Então, o Espírito Santo ele torna presente e comunica a obra do Pai que foi realizada no Filho. E aqui, uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Não existe milagre maior do que participar de um sacramento. Todo sacramento é sempre uma transformação. Olha que maravilha isso aqui, o que o catecismo vai nos dizer. Todo sacramento é uma transformação. Todo sacramento, qualquer sacramento é uma transformação. O batismo é a transformação de uma criatura que é feita filho ou filha. A crisma é a celebração, é a transformação de um incapaz, ou seja, aquele que não tem dons, em uma pessoa capaz, cheia de dons, cheia dos frutos e dos dons do Espírito Santo. A Eucaristia é a transformação, é um ser humano que se une a Deus e se transforma. É a transformação não somente do pão e do vinho, mas a nossa transformação de nos transformarmos com Deus, de nos unirmos com Deus, certo? Nos unirmos com Deus. Isso aqui não significa que nós nos transformamos em Deus, não é. Não é isso que eu estou falando. Mas ele transforma a nossa vida, a Eucaristia transforma a nossa vida. Um homem que se une a uma mulher, e esse é o matrimônio. Ou seja, é sempre uma transformação. Já não é mais um homem e uma mulher. É uma coisa só no matrimônio. Na ordem é um homem que é feito Cristo, ele se transforma em Cristo. Já não é mais um homem, é o próprio Cristo ali. Um pecador
sujo que é lavado dos seus pecados. Ou seja, é uma transformação dos pecados, é uma transformação da pureza, da impureza para a pureza, que é a penitência ou a confissão. E por fim, a unção dos enfermos, que é uma alma ferida que é curada perfeitamente. O grande ponto da unção dos enfermos não é a cura física, mas é a cura espiritual. Aquelas feridas que nós não enxergamos, mas que são consequências dos nossos pecados. Certo? Nós temos 30 minutos aqui de aula. Vamos agora para o nosso finalmente, né? Nós estamos encerrando já a aula, mas agora você que ficou até aqui para entender também sobre canto e música, vamos prosseguir aqui. A música é tradição na igreja. A música é um sinal da liturgia e a música é um sinal de harmonia. Bom, o Concílio Vaticano II vai dizer o seguinte: a tradição musical da Igreja Universal criou um tesouro de inestimável valor que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. O que o Concílio Vaticano II está dizendo aqui? Dentre todas as artes, a música, o canto, né? Quando eu falo, aqui existe uma diferença que a gente precisa entender. Tá? Música é quando não existe canto. Canto é quando existe letra, existe o instrumento vocal, né? Ou seja, a voz. Música é só instrumento, certo? Então não é ministério de música, é ministério de canção, certo? Porque se vocês cantam, é ministério de canção. Não é ministério somente de música. Vocês só tocam, é ministério de música. Mas não é isso que acontece na sua igreja. Vocês cantam e tocam, é ministério de canção. Mas enfim, obviamente isso não vai ser mudado, né? Isso não faz muita diferença assim. Nós precisamos entender que não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa no sentido de são significados diferentes, são coisas diferentes, mas que se unem e são inseparáveis. Assim como a palavra e a ação, o canto e a música também são inseparáveis. E eles expressam uma arte, expressam sobretudo no canto sagrado, junto com os textos. Que textos são esses? Textos bíblicos, obviamente, né? Na antiga aliança, os salmos já estavam inseridos, acompanhados por instrumentos. Então a gente vai ver lá nos salmos, tocai com as cítaras e tudo mais, blá, 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 blá. Sempre existe um instrumento ali. Davi também, quando toca a flauta e tudo mais, tal. Você vai vendo a inserção de instrumentos sempre na liturgia, sempre no falar do homem com Deus. A igreja continua e desenvolve essa tradição. Então, se é uma tradição, a igreja traz para si. E aí, Efésios 5,19 vai dizer: recitai entre vós salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai e louvai ao Senhor no vosso coração. Certo? Então aqui o próprio São Paulo, ele vai nos incentivar a usar dos salmos, dos hinos, dos cânticos para cantar e louvar ao Senhor. E Santo Agostinho vai dizer de forma belíssima, né? Quem canta reza duas vezes. Essa frase todo mundo, todo músico já conhece, né? Todo mundo já ouviu uma vez. Quem canta reza duas vezes. A música é um sinal da liturgia. Certo? A música deve estar unida à liturgia ao ponto de exprimir exatamente o que expressa a liturgia. É uma das ações litúrgicas. 3 critérios principais que comprovam essa união, ou seja, a união da música com a liturgia. A beleza expressiva da oração, ou seja, toda música ela precisa levar o cristão, o participante da celebração, a uma oração. Toda música deve ser uma participação unânime da Assembleia nos momentos previstos. Ou seja, não quer dizer que a Assembleia deve saber a letra, mas que a música ela deve estar voltada para que a Assembleia toda reze, para que toda a Assembleia viva aquela música, mesmo que eles não cantem. Por exemplo, não é toda vez que você não vive uma música quando você só sabe a letra dela. Mas quando você está ouvindo pela primeira vez e aquela música toca o seu coração, seja música secular ou não, né?
quando ela fala alguma coisa para você, porque toda música ela passa uma mensagem, toda canção ela passa uma mensagem, ela vai dizer justamente isso, que é na liturgia, ela vai dizer isso, que é para toda a assembleia participar de forma unânime. E também o caráter solene da celebração, ou seja, não é para enfiar música secular na celebração, não é para enfiar música que não fala, que fala de heresia na oração, não é para pôr música de herege na celebração. Entende? Não é para colocar. Não é para colocar. Aí esses dias eu vi uma pessoa postando assim, mas porque tem músicas que são inspiração pessoal, que são experiências pessoais. Gente, mas toda música é experiência pessoal do compositor, a não ser que ele juntou com um monte de gente para fazer uma música, né? Como existem livros que são feitos dessa forma, mas se ele juntou, se ele não juntou, é uma experiência dele. Só que, obviamente, da mesma forma que pode ser uma experiência dele, que é uma experiência dele, também pode ser uma experiência minha, pode ser uma experiência sua. Escutar aquela música e dizer, ela fala exatamente, isso é o que a arte faz. Isso é o que a arte faz. Ela fala para as nossas emoções aquilo que nós não conseguimos expressar, certo? Então a música ela tem duas finalidades. Ela tem duas finalidades. A glória de Deus e a santificação dos fiéis. Mais uma vez aquele diálogo. Deus sendo glorificado no seu culto pela música e os fiéis sendo santificados por dar essa resposta na música. Aí, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: como eu chorei ao ouvir os vossos hinos, os vossos cânticos, as suaves harmonias que ecoavam pela vossa igreja. Que emoção me causavam, passavam pelos meus ouvidos derramando a verdade do meu coração. Olha aqui, passavam pelos meus ouvidos derramando a verdade do meu coração. Eu não falava aquilo, mas ela derramou do meu coração as verdades que existiam nele. Um grande impulso de piedade me elevava e as lágrimas rolavam-me pela face, mas faziam-me bem. Ou seja, lágrimas de bem. A gente escuta uma música, a gente se emociona, a gente vive e aquela música tira todas as impurezas, ela transborda, tira todas as impurezas, tira tudo aquilo que nós precisamos pôr para fora, mesmo que pelas nossas lágrimas, pelos nossos sorrisos, pelos nossos gestos. A música ela tem essa capacidade. E a música também é um sinal de harmonia, né? Toda música ela precisa haver harmonia, mas ela também é um sinal da harmonia entre o povo e Deus, entre o povo com o povo, obviamente todos em uma só harmonia, mas também do povo com Deus. A harmonia entre Deus e o homem. Apresenta entre Deus e os homens. Vou colocar no plural aqui. Vou colocar no plural aqui para a gente entender melhor ainda. Apresenta-se alguns sinais de harmonia. O canto, a música, as palavras, as ações. Então, uma música que ela está falando de uma harmonia, de uma poesia, uma coisa mais oracional, mais doce, mais suave. Ela não pode ser cheia de guitarra, um monte de coisa que vai tira um ritmo que seja um ritmo desarmonioso ali, que não convém, né? Que não convém com a letra que a música está falando, obviamente. A música é a expressão fecunda da riqueza cultural do povo de Deus que o celebra. A música é essa expressão, é a forma como o povo se expressa de forma mais elevada. Deve ser promovido o canto religioso popular para que ressoem as vozes dos fiéis. Ou seja, a igreja está falando, façam músicas, o povo deve fazer música, o povo deve ressoar a sua voz através do canto, nos exercícios piedosos e sagrados e nas próprias ações litúrgicas. Não só nas músicas feitas, mas também nas músicas que vão ser feitas, mas nas músicas feitas. Já o povo pode passar essa expressão de religiosidade. A letra da canção deve estar em acordo com a doutrina. Obviamente, isso aqui não precisa falar, mas vamos falar porque o catecismo está dizendo isso.
A letra da canção deve estar de acordo com a doutrina católica, com a Sagrada Escritura e com as fontes litúrgicas. Então, o homem não pode, por exemplo, quando você vai escolher uma música para a missa, né, e aqui eu estou falando, muitas pessoas aqui nem são músicos, mas quando eu estou escolhendo uma música para a missa, eu tenho que olhar primeiramente, aquela música é compatível com a Igreja Católica, com a doutrina católica? Segundo, ela é compatível com a Sagrada Escritura? Obviamente, se ela é compatível com com a doutrina católica, ela é compatível com a Sagrada Escritura. Ela é compatível também com a fonte litúrgica, ou seja, com o tempo litúrgico que está acontecendo ali. Aí está falando, o tempo litúrgico está falando sobre o chamado de Deus, como foi domingo passado, né? Vinde ver onde eu moro e tudo mais, tal. Como vocês se lembram, espero que vocês foram na missa neste domingo. Aí vocês viram lá e tudo mais, tá? E aí o músico vai cantar uma música que fala sobre a ovelha perdida. Não tem nada a ver, entende? Precisa haver essa coerência na escolha das músicas, viu, músicos? Tá bom? Eu falo isso a partir de mim, tá bom? As santas imagens, olha, nossa, isso aqui é belíssimo, gente. Isso aqui, eu tive um êxtase quando eu estava fazendo essa parte aqui, essa última parte. Ela é um pouquinho curta, mas ela é esplendorosa, uma resposta grande para aquele parente seu que é evangélico e fica, ai, não pode imagem, ai, não pode fazer isso, papapá, papapá. Sim, o Antigo Testamento proibia imagens. Por quê? Porque Deus não tinha uma imagem. Não tinha. Agora ele tem uma imagem. Desde a sua encarnação, ele tem uma imagem. Então, se você não acredita na encarnação de Jesus, você pode continuar não acreditando em imagens. Mas se você acredita na encarnação de Jesus e você não acredita em imagens, que Deus tem uma imagem porque ele fez uma imagem para si, você está sendo o incoerente, para não falar outra palavra, tá bom? Para não falar outra palavra. Vamos lá. O Cristo e o Evangelho nas imagens. Cristo está por trás das imagens. Olha que belíssimo. Foi isso que eu falei. Cristo Cristo encarnado está por trás de todas as imagens. Quando olhamos uma imagem de Santa, aqui eu tenho uma imagem de Santa Cecília, né? Bem pequenininha aqui. Eu sou apaixonado, sou extremamente devoto de Santa Cecília há mais de 20 anos, né? Eu tenho essas imagens, outras imagens também aqui. Quer ver? Eu tenho uma também de Santo Antônio, aqui também, né? Podem ver aqui. E aí, quando você tem uma imagem, quando você olha para a imagem de Santo Antônio aqui, obviamente, né? Você está vendo aqui, você está vendo o menino Jesus aqui. Mas não somente o menino Jesus aqui, a figura do menino Jesus aqui, mas também você está vendo o que Cristo fez em todo Santo Antônio. Em todo Santo Antônio de Pádua. Quando você está olhando a imagem de Santa Cecília aqui, né? Deixa eu focar ela aqui, que ela é importante agora. Quando você está olhando, você não vê uma mulher que viveu por conta das suas forças, mas viveu a virgindade, a santidade, a castidade, a pureza por conta de Cristo, por conta desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o motivo dessa aqui ser santa. Isso aqui é só uma imagem. Não é a Santa Cecília, é só uma imagem, obviamente. Você sabe disso. Você sabe disso. Você tá achando que é brincadeira? Olha aqui. Olha só pra você ver. Tá tudo fácil perto de mim aqui, ó. Tá tudo fácil perto de mim, as minhas imagens. Lógico, tem outras ali e tudo mais. Mas é o que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que as imagens, deixa eu só ajeitar aqui. As imagens, elas são a representação de que Cristo fez uma obra nessa pessoa aqui. E Cristo fez uma obra nessa pessoa aqui. Se ele fez uma obra nessa, ele vai fazer uma obra também em mim. E aí quando eu me identifico com Santa Cecília, quando eu me identifico com Santo Antônio, como eu me identifico com esses dois, aí o que acontece? Eu estou querendo que Cristo também faça a mesma obra que ele fez nelas. Em mim. Em mim.
eu estou olhando para a imagem, mas vendo o Cristo. O Cristo que atuou e atua por trás da pessoa na imagem. Ele atuou através de Santa Cecília. E ele continua atuando. Os milagres que acontecem não é Santa Cecília que faz, é Deus quem faz, é Cristo quem faz, por intermédio de Santa Cecília, por intercessão de Santa Cecília, mas intercessão no sentido de que ela intercede em nome de Cristo. Ela pede em nome de Cristo. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Não representamos o Deus invisível, mas a encarnação do Filho de Deus que abriu as portas para as imagens. Ou seja, a partir da encarnação, Deus tem uma imagem. Por que não se podia fazer imagens no Antigo Testamento? Porque Deus não tinha uma imagem. Quando Deus se revela como imagem, com carne, osso, pele, cabelo e tudo mais que podia ser visto, aí, gente, Deus tem uma imagem. E tudo aquilo que ele toca, se torna santo. Se torna santo. Principalmente um homem, uma mulher, um homem que foram santificados. Entende, gente? A mensagem evangélica nas imagens. Os ícones ou imagens traduzem a mensagem evangélica para os olhos, assim como a voz transmite a palavra aos ouvidos. Então, quando eu vejo uma imagem de Santo Antônio, ou aqui, ó. Tá vendo? Nossa, eu quase não gosto de imagem, né? Vocês estão vendo isso aqui, né? Mas quando eu vejo a imagem da Sagrada Família aqui, eu vejo o Evangelho, eu vejo o acolhimento de uma mulher que soube dizer o sim plenamente, que soube ser fiel, de um homem justo como São José, que viveu o plano de Deus, que acolheu a Virgem Maria, como nós devemos acolher a Virgem Maria e o menino Jesus, certo? Então, nós vemos a imagem, nós não vemos somente uma imagem, mas a mensagem que essa imagem passa para nós. E é uma mensagem evangélica. É uma mensagem do Evangelho. Nossa Senhora. Gente, o tema hoje eu falei que ia render e rendeu. Imagem e palavra esclarecem-se mutuamente. Aí, o Concílio de Nicéia vai dizer o seguinte. Isso aqui é gigantesco, mas é importante. Para dizer brevemente a nossa profissão de fé, nós conservamos todas as tradições da Igreja, escritas ou não, que nos foram transmitidas intactas. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que está de acordo com a pregação da história evangélica, acreditando que, de verdade e não só de modo aparente, o Deus Verbo se fez homem, o que é tão útil como proveitoso, pois as coisas que simultaneamente se esclarecem têm indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, uma significação recíproca. Ou seja, trocando em miúdos o que o Concílio de Nicéia está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte: fazer imagens agora é sinal que eu acredito na encarnação de Cristo. Fazer imagens agora é sinal que eu acredito na encarnação de Cristo. Se você não concorda, se você não acredita na encarnação de Cristo, volta a falar. Tudo bem você não concordar com fazer imagens. Tudo bem. Mas se você concorda com a encarnação de Cristo, você está sendo incoerente. Você está sendo incoerente, pois você está dizendo que Cristo se encarnou, que Deus agora tem uma imagem, mas que eu ainda não posso fazer imagens. Deus fez uma imagem para si, mas você não pode. Você é superior a Deus. Você é superior a Deus. Certo? É isso mesmo? Então vamos lá. Continuando aqui para nós terminarmos, faltam 2 parágrafos para nós terminarmos. A glória de Cristo nas imagens. Não somente a representação de Cristo, mas a glória de Cristo nas imagens. As imagens sagradas da Mãe de Deus e dos santos fazem referência a Cristo. Nós olhamos para a imagem e não vemos o Cristo. Vou pegar Santa Cecília, que é a única que não está segurando Jesus aqui, né? Mas ela expressa Jesus, né? Vamos lá. Você olha para a imagem de Santa Cecília aqui, você olha para a imagem de Santa Cecília e não vê o Cristo, você está errado. Tá? Isso eu estou falando também para os católicos também. Tá bom?
você olha para uma imagem, seja ela qual for, qual santo que for, principalmente da Virgem Maria, e você não vê o Cristo, está sendo errado também. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Fazem referência a Cristo elas. Significam Cristo que nelas é glorificado. Ou seja, Cristo foi glorificado em Santa Cecília. Cristo foi glorificado em Santo Antônio. Cristo foi glorificado em São José e na Virgem Maria. Manifestam as testemunhas que continuam a participar da salvação do mundo e às quais estamos unidos. Os santos retomam a semelhança que perderam de Deus por conta do pecado original, mesmo tendo sua imagem preservada. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança, mas o pecado ele nos tira a semelhança de Deus. Ele nos tira a semelhança. Por mais que nós temos a imagem de Deus impressa no nosso coração, mas nós temos a semelhança, porque Deus é puro e nós não somos. Mas quando Deus se encarna, ele torna possível nós nos tornarmos semelhantes de novo a Deus. Deus que se fez homem assumiu a imagem humana para fazer o homem semelhante a Deus. A igreja orienta a colocar-se imagem nas suas igrejas. Nós estamos falando do como celebrar aqui, né? Então, nas igrejas é importante não ter aquelas igrejas... Sabe, tem igreja católica que às vezes é mais protestante, mais evangélica... Evangélica não, mais protestante do que muita igreja evangélica, do que muita igreja protestante. Esse é o evangelho. Muita igreja protestante. Não tem imagem nenhuma. Eles colocam uma imagem lá na frente só e o padre não faz questão de gastar dinheiro com imagens. Por isso que eu amo o Padre Rodrigo, queria mandar um abraço, um beijo na mão e na bochecha dele, porque aquele gordinho, ele sabe valorizar as imagens. Aquele gordinho sabe valorizar. Ele pega as imagens, ele pega o salário dele, gente. O salário dele para comprar imagens. Ele pega o salário dele para comprar. Olha que maravilha. Para enriquecer. E nós podemos nos esbaldar com os nossos olhos, olhando para todas as imagens e vendo o Cristo. E nós podemos ver o Cristo em toda a igreja. Em todo lugar que a gente olha para a igreja, a gente consegue ver. A gente consegue ver o Cristo. Cristo está em todo lugar. Em todas as pessoas. Se a gente pode ver, gente, olha aqui. Eu acho que eu vou falar isso mais para frente aqui. Mas já estou antecipando, né? Eu vivo fazendo essas coisas assim, né? Se a gente consegue ver Deus no pôr do sol, se a gente consegue ver Deus na neve, na chuva, no vento, quanto mais a gente não consegue ver uma pessoa que era um pecador, que era um orgulhoso, e que ele foi santificado. Nossa, eu penso que eu tenho Santo Antônio que até que é santo ainda, né? Mas vamos pegar aqui, ó. Vamos pôr outro personagem aqui no nosso vídeo. São Francisco de Assis. Um homem que e ainda, assim, vivia... eu queria ter a imagem de Santo Agostinho aqui agora. Esse é o que eu queria ter, assim. Esse é o que eu me identifico muito, assim. Muito. Pecador desvairado, assim. Desvairado mesmo. E aí, Deus fez ele santo. Deus fez ele santo. Se a gente consegue ver Deus no pôr do sol, por que a gente não consegue ver Deus no mais sublime ato que é a santificação de um homem e de uma mulher? Não, gente, sério, ou honestamente, se você não valoriza a obra de Deus, você nem é evangélico, você nem é cristão. Você não valoriza a obra de Deus. Os santos são a obra de Deus. Os santos são a obra de Deus. Tá bom? Então, se você não valoriza a obra de Deus, cai fora da igreja. Sai da igreja. Para de falar que você é cristão. Para de passar vergonha. É pastor que fica quebrando imagem. Por mais que ele comprou, por mais que a imagem não seja abençoada. Sabe? Eu ia falar palavrão aqui, não vou falar. Vou tentar não falar palavrão. Tô me exaltando. Tô percebendo que eu tô me exaltando nesse vídeo. Vamos com calma aqui. Mas se você compra imagem para quebrar, sabe? É para aparecer. Se você não consegue ver, o Cristo aqui, se você não consegue ver a obra de Cristo aqui, você está com o coração tão perdido como muitos fariseus da época de Jesus. Tá bom? Fariseu. Como Jesus diria, hipócritas. Tá? Vamos lá, continuando aqui.
O Conselho de Nicéia, ele vai continuar, Concílio de Nicéia, ele vai continuar dizendo, Conselho não, Concílio de Nicéia, ele vai dizer, seguindo a doutrina divinamente inspirada dos dos santos padres e a tradição da Igreja Católica, que nós sabemos ser a tradição do Espírito Santo que nela habita, definimos com toda a certeza e cuidado. A Igreja define com toda a certeza e cuidado, não só a certeza, mas certeza e cuidado, que as veneráveis santas imagens, bem como as representações da cruz, preciosa e vivificante, pintadas, representadas em mosaico ou em qualquer outra matéria apropriada, aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. De todas as formas que nós podemos ver. Pode ser uma imagem, pode ser uma escultura, pode ser uma pintura, pode ser um mosaico, seja ele qualquer for, uma matéria apropriada, de qualquer outra matéria apropriada, tá? Então, por exemplo, fazer uma imagem de cotonete, sei lá, ou qualquer outra coisa, ou é inapropriado. É inapropriado. Então, coisas apropriadas, tá bom? Importante isso aqui. Devem ser, isso aqui é Concílio de Nicéia. Isso aqui tem mais de 1.800 anos. Se eu não me engano, o Concílio de Nicéia foi 300 ou 200 anos depois de Cristo. 1.800 anos a igreja dizia isso. A igreja já dizia isso. Quantas vezes você já ouviu falar que imagem não pode ser coisa impura, tem que ser coisa apropriada? Quantas vezes você já ouviu falar? Pouquíssimas, né? Só aqui, no catecismo. Porque é de lá que eu estou tirando as coisas. Devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre as alfaias e vestes sagradas, nos muros e em quadros, nas casas e nos caminhos. Em todo lugar deve-se colocar imagens. Por quê? Porque elas representam Cristo. E tanto e principalmente a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Salvador, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santa Mãe de Deus, a dos santos, dos anjos e de todos dos anjos, santos anjos e de todos os santos e justos. Certo? Continuando para nós terminarmos. Sim, a aula vai extrapolar, mas eu não estou nem aí, porque hoje a aula merece. Se Santo Antônio, se Santa Cecília, se São Francisco de Assis e principalmente a Sagrada Família não merece o seu like agora, né? Esse eu não mereço por conta deles, por conta de estar expondo eles aqui, por conta de estar me expondo aqui. Se eu não mereço seu like agora, eu não sei a hora que eu mereço mais não. Não sei. Depois dessa explicação sobre imagens aqui, se eu não mereço seu like, não sei mais o que eu mereço. A contemplação das imagens. A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para os olhos. E tal como o espetáculo do campo impele o meu coração a dar glória a Deus. Ou seja, isso aqui é São João Damasceno dizendo: quando eu olho a imagem, eu tenho vontade de louvar a Deus, rezar. Louvar a Deus, não é louvar Santa Cecília, pelo amor de Deus, não é ela que eu tô louvando aqui. Não é ela, é Deus. Nela, por ela, porque ele fez algo nela. Aliás, ele fez tudo nela. Ele fez uma obra nela. E peço desculpa também, porque quando eu for mostrando a imagem aqui, vai escurecendo aqui e tudo mais, enfim. A iluminação fica péssima, mas vale a pena. A mais bela obra de Deus é a salvação realizada no homem, que se torna santo à sua semelhança, muito maior do que qualquer criação no universo, porque eu acabei de falar. A obra de Deus em Santa Cecília é muito maior do que o pôr do sol, mas 1000 vezes maior, gente. A sua salvação é muito maior do que qualquer universo, todo o universo. Se Deus fizesse 1000 universos, não seria mais valioso do que a salvação que ele realiza na sua vida, meu irmão, meu irmão. Se podemos admirar Deus no pôr do sol, aí pôr do sol tem acento aqui, também tem que me corrigir, né? Pôr do sol na aurora boreal, nos cometas, nos planetas do universo e todas as belezas do mundo, como não podemos admirar a beleza da salvação de Cristo em um homem? Como é que a gente não pode admirar essa beleza na salvação da salvação de Cristo no homem? A gente consegue ver beleza em tudo. Deus, eu tenho tantas bênçãos, mas é quando percebe a bênção ali na vida dos outros, aí eu fico com inveja. Não, você está idolatrando uma imagem, não. Você está adorando a Deus, que fez essa mulher santa. Ele fez essa mulher santa.
para terminarmos, a contemplação dos sagrados ícones, ou seja, imagens, unida à meditação da palavra de Deus e ao canto de hinos litúrgicos. Isso aqui é um resumo de toda a aula que o catecismo vai dar. E ele fala com essas palavras. Ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração, para que o mistério celebrado se imprima na memória do coração e se exprima depois na vida nova dos fiéis. Amém? Quero te convidar mais uma vez, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo principalmente com aquela pessoa que fala de imagem, tá? Lá no final, pelo menos mostra esse final aqui, né? Você sabe que é bem dividido aqui. Pega só esse trecho. Tem como no YouTube você compartilhar através do tema. Eu não sei, eu não vou lembrar de cabeça aqui agora. Mas tem como você compartilhar pelo tema. Pelo tema não, pelo tempo que tá. Compartilha só essa parte da imagem aqui, das explicações das imagens. Tá bom? Mas deixa a pessoa ver, fala para a pessoa ver tudo. Para a pessoa entender que imagem não é idolatria. Imagem é glorificação de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Que aula maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Que aula maravilhosa. Ficamos selados na proteção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.